E aí galera, beleza? Hoje eu quero trazer um assunto um pouquinho diferente aqui para o canal, porque agora no mês de fevereiro eu destinei aí parte dos meus aportes mensais para as famosas REITs, tá? Os REITs, para quem não conhece, são basicamente os fundos imobiliários lá dos Estados Unidos, tá? Na verdade, eu vou comentar um pouquinho com vocês mais para frente que existem aí grandes diferenças, né, entre os REITs americanos e os fundos imobiliários aqui no Brasil, porém eles se assemelham demais com os fundos imobiliários porque eles também têm algumas peculiaridades, como por exemplo a necessidade de distribuição de pelo menos 90% do lucro aos acionistas, tá? Então essa é uma das características em comum que os REITs possuem com os fundos imobiliários. E também, né, eu achei interessante trazer uma diversificação no meu portfólio. Eu acho que a gente precisa estar exposto a riscos diferentes, né? Eu acredito muito na ideia de que quanto mais diversificação nós temos, mais mitigado o risco fica. E assim, aproveitei também aí a onda do dólar caindo, né? Nós tivemos aí uma queda do dólar acentuada, hoje especificamente bateu a casa dos 4,96. Então uni o útil ao agradável e achei muito interessante, né? Eu já vim estudando bastante aí sobre os REITs, quero comentar um pouquinho com vocês bem por cima, tá? Sobre como funciona, sobre os resultados dos REITs que eu selecionei para investir nesse mês. Já adianto para vocês que foram 3. Então assim, eu fiz um aporte bem pequenininho ainda, foi o meu primeiro aporte internacional, né? Fiz o câmbio tudo certinho. E assim, eu quero sentir o mercado, né? Apesar de eu já estar estudando há algum tempo, né? Na verdade há quase 3 meses eu venho estudando aí sobre o mercado internacional, especificamente sobre os REITs. Eu quero sentir o mercado, né? Eu quero sentir como que funciona, quero ler um pouco mais sobre livros que tratem do assunto. Então eu fui com calma, tá? Então eu destinei aí mais ou menos R$ 300 do meu aporte mensal que eu costumo fazer em fundos imobiliários para aquisição desses REITs, beleza? Bom, galera, antes de dar continuidade ao vídeo, eu queria conversar só sobre um assunto que foi bem chato, na verdade, bem desanimador recente que aconteceu, que foi justamente sobre o meu último vídeo aqui, né, sobre o top 5 fundos imobiliários de papel para o mês de fevereiro. Eu divulguei, né, como sempre, esse vídeo em vários grupos aí que eu possuo e algumas pessoas tiveram uma interpretação errada desse meu vídeo, né? Porque vocês que já me acompanham aí desde o início do canal sabem que eu não tenho a intenção aqui de trazer uma recomendação de investimento, né? Eu nem tenho essa competência. A minha ideia aqui, como vocês sabem, eu sou matemático de formação, estudo bastante estatística, então era trazer uma análise um pouquinho mais diferente do que a gente costuma encontrar no YouTube. Então esse sempre foi o meu intuito, né? Porém, no último vídeo especificamente, eu acabei não falando sobre não ser uma recomendação de investimento e sofri muitas críticas aí, inclusive pessoas dizendo que iriam me denunciar na CVM, etc. Então, fiquei bem chateado, queria só compartilhar isso com vocês. Não pretendo desistir desse projeto, quero continuar aqui, talvez trazer um conteúdo um pouquinho diferente do que eu vinha trazendo, mas enfim, conto com a ajuda de vocês aí para divulgar, para ajudar a fazer o canal a crescer, porque não é fácil, tá? Realmente não é fácil divulgar o canal, né? As pessoas não gostam, as pessoas excluem os posts, excluem os comentários, não é fácil. Então eu preciso muito da ajuda de vocês, beleza? Bom, galera, eu queria trazer só apenas alguns conceitos aqui que envolvem os REITs, né? Para quem não conhece nada, entender um pouquinho algumas nomenclaturas e algumas coisas similares para que a gente possa adentrar de fato aos 3 ativos que eu selecionei para investir nesse mês. Tá bom? Então, assim, o intuito desse vídeo não é trazer aqui o que são, como funcionam, legislação e tal, mas eu quero trazer só para vocês algumas classes de REITs que eu acho importante de vocês entenderem, tá? Até para que vocês entendam os 3 que eu selecionei. Então, olha só, basicamente nós temos 2 tipos de REITs, tá? São os REITs chamados equities, que basicamente, fazendo uma analogia aqui com os nossos fundos imobiliários, são aqueles fundos que possuem aí imóveis físicos, né? Aquelas lajes corporativas, galpões logísticos, galpões industriais, enfim, esses são os equity REITs, beleza? E nós temos também os M-REITs, que são aí, fazendo uma analogia, nossos fundos de papel,
Tá? Então, só que, claro, né, existem algumas diferenças. No caso desses REITs, eles trabalham com hipoteca, né? Então, são mortgage REITs. Tá? Eles trabalham basicamente com financiamento aí de projetos imobiliários por meio de hipotecas. Então, basicamente é isso, tá? Claro, a grosso modo. Bom, dito isso, tá? Só lembrando que esse site aqui é muito legal, né? É um site chamado NowREIT, tá? REIT.com, você já vai ter acesso a ele. Ele traz todos os tipos de informação referente aos REITs, tá, galera? Então, se você tiver interesse, se você gostar desse investimento, dá uma lida, tá? Estuda bastante, que é bem legal e tem bastante conteúdo na internet falando sobre isso. Bom, então vamos lá. Os 3 fundos que eu selecionei, né, os 3 REITs que eu selecionei, são fundos hipotecários. Tá? Então eu estou falando aqui dessa classe aqui, né, dos mortgage REITs, beleza? Importante que você tenha isso em mente. Bom, o primeiro REIT que eu selecionei nesse mês, né, de aporte foi o Apollo Commercial Real Estate Finance, tá bom? Ele está sendo negociado aí a $12,57. E olhando aqui o gráfico, né, lembrando que eu estou aqui no Yahoo Finance, interessante, vejam que ele está bem longe ainda das suas máximas, né? Ele chegou aí já a ser cotado a 18, 19 dólares e agora está sendo negociado a 12. Tá? Então, vocês sabem, eu não gosto de entrar em fundos que estejam em ativos, né, que estejam próximos das suas máximas históricas. Costumo sempre gostar dos gráficos quando eles estão negativos, né? Importante notar isso. Vendo algumas informações aqui desse REIT, vamos verificar o seguinte. Olha só, aqui ele tem o setor, né, real estate, como a gente já falou, é um REIT na indústria de mortgage, que eu já comentei, né, que são os REITs hipotecários, beleza? REITs de papel, importante entender isso. E aqui nos holders a gente consegue ver quem são os maiores acionistas desse REIT, tá? Dessa ação. Então vejam só, a gente tem aqui a BlackRock com 16%, né, de participação no patrimônio desse REIT, seguido aí da Vanguard Group, não conheço, né, confesso a você, a BlackRock eu conheço, a Vanguard Group não. State Street Corporation já com 3% e o restante bem menos, né? Então a BlackRock e a Vanguard Group são de fato aí as duas maiores acionistas aí desse REIT, tá? Legal que a gente tem essas informações aqui no Yahoo Finance, beleza? Bom, eu gosto de analisar os indicadores pelo Status Invest. Então eu já abri aqui também o ARI, o Apollo Commercial Real Estate, aqui no Status Invest. Eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre esses indicadores. Então vamos lá. Percebo que ele tem um DY, né, um dividend yield aí de 11,04, realmente impressionante. Lembrando que as ações, né, americanas e também os próprios REITs americanos mais conservadores, eles costumam pagar aí algo em torno de 3, 4,5%. Então, assim, um REIT pagando 11% realmente é algo muito acima da média, tá? Não é comum essa margem de yield lá nas ações americanas. Mas justamente foi um dos motivos de eu ter selecionado essa empresa, né? Ela está com um PL de 6,06, ou seja, o mercado ele está vendo com bons olhos o lucro que essa empresa pode trazer, né? Basicamente, é o preço que o mercado está disposto a pagar pelo lucro que ela vem dando. Tá? Sobre o patrimônio tem um desconto absurdo, né? O PVP que a gente já conhece aí, um desconto de mais ou menos 26%, tá? Bem interessante. Tem um EV/EBIT, lembra? O EV/EBIT já trouxe aqui no canal sobre as ações mais baratas, lembram? O EV é o Enterprise Value, que basicamente é o valor de firma da empresa, e o EBIT é o lucro operacional dela, é o lucro que a empresa realiza por meio das suas operações fins. Tá? Então aquelas operações que não são da empresa, às vezes a empresa vende um imóvel, tem uma receita não recorrente, não entra no cálculo do EBIT. O EBIT é só aquela receita recorrente. E no caso dessa empresa específica, tem um EBIT bem positivo, 16,11. Achei bem legal esse posicionamento da empresa, beleza? Bom, aqui a gente tem a dívida líquida, né? Percebam que é uma dívida líquida a se considerar. Só uma observação importante, né? Os REITs americanos, eles têm essa cultura de se alavancar para poder potencializar o seu negócio. Então é natural, absolutamente comum que os REITs tenham sim dívida líquida, tá, galera? É importante que você entenda isso. A maior parte dos REITs eles estão alavancados. Isso é natural pela própria característica dessa classe de ativo lá nos Estados Unidos, beleza? Então vocês vão ver aí, se vocês forem estudar um pouquinho mais a fundo sobre os REITs, que vários especialistas comentam sobre essa situação, né? Aliás, os REITs serem alavancados, tá? Aqui no caso, a alavancagem dele gira em torno de 2,77 do seu patrimônio líquido. Bom, aqui a gente tem um patrimônio líquido, né, desse REIT. Percebam que não é nada pequeno, né, 2,4 bilhões
né, realmente de dólares, né, lembrando. Então é um PL bem significativo. Percebam que ele tem uma dívida bem alta também, né, ó, de quase 7 bilhões. É justamente isso que faz aquela relação lá de dívida líquida, né, que eu já comentei com vocês. De ativos, olha só que interessante, ele tem aí cerca de 9,8 bilhões, tá, sob posse. Então isso acaba sendo bem positivo também, pensando do ponto de vista da dívida que ele possui, tá? Isso aqui é bem interessante. Bom, galera, basicamente esses são os indicadores. Quero falar com vocês também um pouquinho sobre os dividendos, tá? Então vamos lá. Aqui sobre os dividendos, galera, tem outras observações que eu preciso fazer, tá? Vários REITs, na verdade, a maior parte dos que eu analisei, eles pagam os dividendos de forma trimestral, bem parecido com as nossas ações aqui, né? Nós temos muitas ações aqui no Brasil que pagam trimestralmente os seus dividendos. Só que no caso dos REITs, ele traz uma segurança maior, porque, como eu já disse, ele precisa distribuir aí pelo menos 90% do seu lucro. Então, a única diferença que nós temos aqui é que ele vai acumular 3 meses para poder fazer o pagamento. Tá? Mas se a gente for fazer o cálculo proporcional mensal, e eu vou fazer aqui com vocês vão ver que é muito interessante. Interessante demais. Olha só que gráfico maravilhoso, né? Vou começar aqui, ó. Esse fundo, galera, esse REIT, ele paga dividendo desde 1996. Vocês têm noção? Eu tinha aqui 1 ano de idade quando esse REIT começou a pagar dividendos, tá? E claro, né, lá nos Estados Unidos a gente tem um histórico de inflação muito baixa, então é natural que ele não tenha tido um aumento significativo desses dividendos que foram pagos, né? Os Estados Unidos sempre registrou a inflação muito baixa, sempre abaixo de 4% na maior parte do tempo. Então aqui a gente vê que ele manteve um patamar interessante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou agrupar por ano para a gente ter uma ideia melhor, beleza? Então olha só, né, ele teve aqui um certo crescimento até 2005, 2006 teve uma queda. Depois ele teve novamente crescimento, né, foi crescendo até 2019. Em 2020 aí teve o ano da pandemia, então acredito que por isso teve essa queda, né? De 2019 para 2020, e 2021 e 2022 ele manteve o mesmo patamar, ó. 2020 foi R$ 1,45 o ano inteiro, depois foi R$ 1,40 e depois foi R$ 1,40 novamente. Vamos fazer aquele cálculo mensal agora? Veja só, se a gente pegar R$ 1,40 mensal que foi pago em 2022 e dividir por 12, para a gente ter uma ideia de quanto que ele paga proporcionalmente ao mês, nós teríamos aí cerca de 11 cents de dólar, tá? 11 centavos de dólar pagos por mês por esse REIT. Se a gente verificar o valor de hoje, então vou fazer o seguinte, eu vou dividir o que ele paga de dividendo, em média, né, por mês, pelo valor de cota hoje, 12,65. E vou multiplicar por 100. Isso daqui vai me dar o quê? Vai me dar o dividend yield atual dele, tá? Com base nos últimos rendimentos de 2022. Então vejam só, é um REIT que está entregando no preço de hoje, né? Caso ele mantenha essa média aqui de 1,40, que vocês viram que é extremamente constante, a gente está falando de um fundo aí que tem quase 30 anos de existência, galera, tá? 26 anos de existência, é bizarro, né? De 0,92% ao mês, tá? Em dólar, galera. Isso aqui é em dólar, tá? A gente está recebendo 1,40 dólares por ano e é realmente algo que chamou muito a minha atenção, né? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem fundos aí que vem pagando acima de 1% ao mês, né? Natural, até já trouxe aqui no canal para vocês vários fundos com essa característica, mas eu achei excepcional aí um REIT com tamanho histórico, né, galera? 1996, tamanha constância, né? Não é só que ele paga poucos dividendos, ele paga muitos dividendos, né? Olha só isso, trimestralmente, né? É algo muito positivo, muito legal. E de quebra aí um dividend yield de 0,92 e esse foi um dos motivos de eu ter selecionado esse fundo para investir. Galera, eu estou percebendo o seguinte, para falar um pouquinho dos REITs, eu acabo me estendendo bastante porque tem muita informação nova. Então, ao invés de falar dos 3 que eu selecionei, eu vou falar somente desse ARI hoje, beleza? Aí, se vocês gostarem do conteúdo e tal, comenta aí embaixo que eu trago para vocês os outros 2 que eu também selecionei para investir, beleza? Bom, acessando aqui o site desse REIT, né, a gente consegue ter acesso aí a mais informações sobre a estrutura desse REIT, né, quem são os holders, qual é a missão da empresa, enfim, informações adicionais para a gente poder selecionar e verificar se ela faz sentido para o nosso portfólio, tá? Então vejam, aqui a gente tem acesso aos relatórios, né, quadrimestrais, trimestrais e tal. Aqui ele comenta um pouquinho sobre a empresa, né, é uma empresa que busca investimentos principalmente em hipotecas seniors, interessante, mezanino também, e também aqui dívidas comerciais, né? Interessante.
Então, basicamente é o foco desse REIT, né? Interessante saber. Aqui a gente tem os nomes, né, dos principais aí diretores, junto da sua foto. Bom, descendo um pouquinho aqui mais para entender um pouquinho do portfólio do fundo, né? Lembrando que essas informações aqui são de setembro, 30 de setembro de 2022. Ele tem cerca aí, né, de 8,7 bilhões aí alocados em dívidas comerciais, né, de imóveis comerciais, interessante. Eles possuem aí 65 empréstimos, né, dentre todas essas operações aqui envolvendo 8,7 bilhões de dólares, é muito dinheiro, né, galera? Loucura. Aqui a gente tem mais algumas informações, né, o tempo remanescente aí dos contratos, é interessante verificar. E aqui também tem um pouquinho dos gráficos que eu gosto bastante, ajuda, né, a gente a entender mais do portfólio, do tipo, né, das dívidas que esse REIT possui. Então vejam, 23% são dívidas hoteleiras, né, 19% residencial, 20% escritórios, 15% varejo, né, retail. Também tem aqui 6% em usos variados, 7% em healthcare e 7% em outros, tá? Então, assim, vejam que é um portfólio bem diversificado, né? A gente dá muito valor para isso aqui nos fundos imobiliários e também, claro, temos que dar isso para o REIT. Isso aqui mitiga muito o risco e eu acho bem interessante. É um dos motivos também que me fez selecionar esse REIT específico para investir. E a gente tem aqui, por fim, a diversificação geográfica, né, do portfólio desse fundo. Olha só que bacana, né? É um REIT que não investe somente em ativos, em dívidas norte-americanas, né? Então veja, ele tem aí 26% de dívidas, né, do portfólio dentro da cidade de Nova York, mas ele tem também 26% no Reino Unido, né, de dívidas provenientes aí do Reino Unido. Olha só que legal, né? É um ativo aí sendo negociado hoje a 12,65 dólares, que te expõe a riscos muito diversificados, né? Seja na segmentação, seja na origem dos devedores, na origem geográfica dos devedores, né? E tem mais umas outras separações aqui, né? De outra parte da Europa, Northwest aqui também 6%, enfim. Então é bem diversificado desse ponto de vista, eu achei muito legal também. Galera, basicamente é isso, sei que o vídeo ficou longo. Espero que vocês tenham curtido, porque eu particularmente fiquei muito animado em começar a investir internacionalmente. Antes que vocês perguntem aí, né, eu estou utilizando a Avenue para poder investir. Nós temos aí 3 operações, né, 3 ordens gratuitas por mês. Então eu utilizei essas 3 ordens justamente para investir nessas 3 ativos que eu comentei com vocês. Sem custo nenhum, tá? Sem corretagem nenhuma. Então basicamente nós não temos custos, né? Só o custo do próprio ativo. Além disso, uma outra coisa interessante que eu não tinha conhecimento, né, é que a gente acaba usando o dólar comercial nesse caso. Então o dólar acaba ficando mais barato, né? Então eu consegui fazer uma remessa hoje, já incluindo o IOF, os impostos e tal, de R$ 5,02, né? Então realmente é algo que me deixou bem animado, bem positivo em relação a esse cenário. Posso dizer que tenho hoje parte do meu patrimônio alocado nos Estados Unidos, ainda que seja um patrimônio pequeno, né? Mas ao longo do tempo, aí no longo prazo, a ideia é ir aumentando cada vez mais os aportes e, claro, melhorar, né, a seleção desses REITs, porque, claro, eu não tenho conhecimento de tudo, é algo bem novo para mim também, ainda tenho muito que estudar, mas achei pertinente trazer isso aqui para vocês, beleza? Galera, muito obrigado. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente e comenta aí embaixo se vocês estão curtindo de fato o conteúdo desse canal ou se não está sendo tão legal assim pra vocês, beleza? Valeu!